Agora sim vamos falar das mamas. Doutora Daniele já está aqui comigo para nós conversarmos sobre isso. Eu contava para a doutora que quando a doutora Tatiana sentou aqui, eu comecei a falar desse problema e, na verdade, quem vai falar sobre isso é a doutora Daniele. E eu acho muito importante, vou até repetir o que eu tinha falado para você que está em casa, para a doutora ouvir. Existem muitos mitos e verdades no que diz respeito às dores nas mamas. Tem mulheres que ficam apavoradas, que daí já começam a achar que tem um problema seríssimo, ou algumas que têm um problema sério, mas não buscam ajuda. Então você vai entender um pouquinho mais sobre isso. A gente tem ouvido muitas reclamações, até porque hoje, com a qualidade de vida cada vez melhor e a expectativa de vida também maior, estamos vivendo mais e precisamos aprender a nos cuidar mais. Doutora, qualquer menina, independente, qualquer mulher, dos 15 anos de idade até os 70 anos, pode eventualmente ter algum tipo de dor mamária? Sim, a dor mamária é uma das principais queixas do consultório. É o que assusta muito as mulheres, independente da idade. E quanto mais velha a mulher é e começa a ter dor, é o que elas ficam mais assustadas, com medo, né? É o medo do câncer. Agora as informações estão cada vez mais disponíveis, então... Que é um problema também, porque daí a informação muito disponível, você começa a procurar a doença que você tem. Exatamente. E daí acha que não precisa ver o médico, né? Você vê a doença ali, tem umas sugestões e pronto, né? Exatamente. E, doutora, quais são as principais causas das dores mamárias? Então, vai variar de acordo com a faixa etária dessa mulher, tá? E também do perfil que tem das mamas dela, né? Primeiro que durante a idade fértil, a mulher ela tem a ação dos hormônios produzidos pelo ovário. Então, o mais comum é ter aquela dor que a gente chama de cíclica, que está relacionada ao ciclo menstrual. Então, um pouquinho antes da menstruação e durante a menstruação, é normal que sinta um pouco de dor? Sim, é o mais comum. Tá? E daí pode sentir dor num seio só, doutora? Pode. Ou isso pode ser o sinal de que tem algum problema? Não, tem mulher que é mais sensível de um lado, às vezes sente dos dois, mas um lado é pior, às vezes só sente de um lado. E como também vai ter mulher que nem sente nada. É muito de cada corpo, cada mama responde ao estímulo dos ovários e também da prolactina, que é outro hormônio que está envolvido. E aí, de acordo com isso, ela pode ter mais ou menos sensibilidade. Em geral, é nos quadrantes superiores da mama, mais na parte lateral, que elas costumam sentir dor quando está relacionada à menstruação. E é quando, às vezes, dá a impressão de palpar algum nódulo, porque é quando a mama está mais inchada, mais engurgitada. E aí, quando menstrua, é quando dá aquele alívio. A mama fica mais amolecida e aí também tem essa queda, né, dos níveis hormonais e aí a dor passa. Então, não é algo passível de ter que tomar uma medicação, né, doutora? Em alguns casos, tem mulher que sente muita dor mesmo e acaba tendo que tomar algum analgésico. Mas a maioria dos casos, só a orientação de que isso é uma coisa normal já ajuda bastante. Doutora, a dor nas mamas pode ser sinal também de menopausa? Não necessariamente, mas pode, né? Como na menopausa também tem uma oscilação bem grande de hormônios, tem mês que vai ter o ciclo completo e tem mês que não vai ter, por isso que tem aqueles meses que não vem a menstruação. E aí, às vezes, a mama fica com mais estímulo do estrógeno, às vezes sente um pouco mais de dor. Também é uma faixa etária que costuma queixar de dor. E às vezes até mesmo após a menopausa. Outra causa também está relacionada ao tamanho das mamas. Mulheres que têm mamas muito grandes, acaba que a mama ela fica suspensa por ligamentos. E aí, quando a mama é muito grande, o peso da mama acaba distendendo, às vezes, alguns ligamentos e gera dor. E aí, nesses casos, às vezes, o que ajuda é usar um sutiã que seja mais, que sustente melhor a mama. Às vezes aqueles sutiãs que são esportivos, que parece uma mini blusa mesmo, parece né, como um top, né, de ginástica, deixa a mama mais suspensa e aí alivia mais a dor nessas mulheres. Mas vai variar de mulher para mulher, por isso que às vezes precisa ser examinada para tentar dar alguma orientação de não, isso é normal, não tem problema, ou isso dá para melhorar, o que dá para fazer. Agora, doutora, existem casos que essa dor ela pode ser consequência de uma doença mesmo? Sim.
Por exemplo, a mastite, que é uma infecção da mama, pode dar bastante dor. Às vezes, um dos primeiros sintomas é a dor, antes de vir a vermelhidão, a febre. Mas daí a mastite, ela é alguma coisa tipo nódulo, tipo um câncer? Não, é uma infecção mesmo. É quando uma bactéria entra por algum ferimento ou alguma porta de entrada na mama e aí faz uma infecção mesmo, que sai pus. Meu Deus! Isso pode acontecer, é bem comum durante o aleitamento, né, durante a fase de amamentação, mas em algumas mulheres que fumam, por exemplo, tem maior chance de apresentar esse tipo de infecção na mama. E aí, às vezes, um dos primeiros sintomas é a dor na mama. Então, aí, com o tempo, vai aparecendo outros sinais e aí a gente consegue fechar o diagnóstico. Mas tem cura? Tem. Tomando antibiótico, fazendo, por exemplo, quem fuma parar de fumar, se tem diabetes, que também é uma coisa que diminui a imunidade e está relacionada à mastite, o controle do diabetes também ajuda, tá? Doutora, algumas pessoas têm calcificação. Sim. Né, eu até já falei no programa sobre isso, que muitas pessoas confundem a calcificação com tumores, até leigo, né? Não médico, a gente. A calcificação, ela pode causar esse tipo de dor também? Em geral, não, porque a calcificação é algo muito pequeno, seria microscópico até, milímetros, né, de alteração. A maioria das calcificações são benignas também e elas não causam dor. Às vezes, nódulo também não costuma dar dor. Quando dá dor, às vezes é um cisto, que você palpou como um nódulo, mas aí vai investigar, é um cisto. E aí, a depender da dimensão do cisto, pode dar dor também, tá? Porque ele vai crescer, pode ser que ele cresça. O cisto é como se fosse uma bexiga de água dentro, uma bolinha feita de água dentro. E aí, ele pode aumentar de volume e aí pode gerar dor. Outra coisa, assim, relacionado a câncer, que aí é o que a gente tem que excluir. Todo mundo diz que câncer não dói, né, doutora? A maioria das vezes não dói. Câncer não dói, esse é o grande problema dele. Quando é muito sério, exacerbadamente sério, é que ele está doendo, né? Aí a depender da dimensão desse tumor de mama, né, pode gerar dor. Às vezes a localização, às vezes ele não é grande, mas está perto da pele, é onde tem as terminações nervosas e aí dói mais. Aí chega até, às vezes, a fazer feridas. Doutora, né? Você sabe que eu estou me lembrando aqui, que eu vi um caso uma vez, também fazendo matéria, que eu estava até comentando hoje com o doutor Rogério, que eu fiz muita coisa na rua e a gente acaba vendo umas coisas diferentes. Que uma menina tinha acho que 15 ou 16 anos e ela sentia muitas dores e ela descobriu que era por conta do sutiã, que ela tinha uma espécie de uma... A pele dela não aceitava aqueles... O aro, foi na época né? que começou a usar o aro, não aceitava o aro. Isso pode acontecer porque eu fico pensando, o aro é coberto. Mas dependendo, às vezes usa um sutiã muito apertado, porque quer, às vezes, mostrar mais um então, pouco na verdade, seio. o sutiã apertado pode causar Pode causar dor. E tem outras causas que também não estão relacionadas à mama, mas a pessoa pode achar que é da mama. Às vezes uma dor muscular, carregou algum peso, porque embaixo da mama tem a musculatura do peitoral. Então, a depender... Se fizer muito exercício também na pode academia sentir dor. pode sentir dor, mas assim, às vezes carregou mesmo alguma coisa, uma sacola de compra mais pesada, que às vezes é uma coisa corriqueer do dia a dia, você nem percebe. E às vezes refluxo também pode dar dor na mama? Dor na mama? Não, refluxo não. Só no peito mesmo, né? Aí o sintoma é um pouquinho diferente. Mas assim, de dor muscular, às vezes inflamação na costela por alguma razão, porque tudo está na parede do tórax. Então, às vezes reflete, dá a impressão que é na mama, mas aí quando o médico vai examinar, percebe que não é bem na mama, às vezes é próximo, está embaixo, no exame físico a gente consegue ter uma ideia. Doutora, o ideal é que se essa dor persistir por, sei lá, por mais de 15 dias, busca ajuda? Acho que sim. Se você percebe que... Até quanto a mastite, né? Se começa a apresentar outros sinais associados, então, vermelhidão, febre, junto com a dor, aí realmente precisa, assim, não precisa nem esperar esses 15 dias. Agora, se você sentiu a dor, mas aí percebeu que ela passou sozinha, aí no outro mês veio de novo, aí você tem que perceber se está relacionado à sua menstruação ou não está. Se é todo mês e mais ou menos no mesmo período, né, doutora? Já é mais óbvio, às vezes, né? já é mais óbvio, mas às vezes a mulher nem percebe que está na época da menstruação e aí quando você pergunta, aí ela se lembra que é. E doutora, quem tem silicone está mais propensa a sentir dores?
que acontece é que quando você coloca uma prótese de silicone, você gera uma cicatriz na mama. Então, qualquer cirurgia, às vezes fez uma cirurgia até de tirar um nódulo de mama benigno, ou para colocar a prótese, ou para fazer uma redução de mama. Aí essa cicatriz gera uma sensibilidade maior na mama. Então, pode gerar um pouco de dor, sim. Doutora, adorei nossa conversa. Também. Eu vou deixar o contato da doutora Daniele para você, tá? A doutora vai vir aqui mais vezes para dar mais orientações para a gente. A gente precisa aprender a desmistificar as coisas, porque senão você acaba potencializando algo que é muito simples de resolver, ou o contrário também. Você não busca ajuda e uma doença pode se desenvolver, como é o caso da mastite, ou você precisa prestar atenção no seu dia a dia, como ela falou. Daí senão você começa a colocar coisas na tua cabeça, eu sempre falo que a gente acaba produzindo as dores. É verdade. Né, doutora? Olha, então tem o site da doutora para você ter mais informações, que é mastologistasaopaulo.com.br. No Instagram, DRA Daniele Miyamoto. Miyamoto. Ah, tá faltando o O aqui, hein? Daniele Miyamoto. Tá aí na tela para você. Tem os telefones também, que é o 99610-7400 e tem o 5084-1280. Obrigada, viu, doutora? Muito obrigada, Keila, pelo convite. Vou voltar para a nossa...